nós temos o período do escravismo. Claro que o escravismo, a escravidão, não é só no período do Segundo Reinado, mas vai ser um período de inúmeras mudanças nesse processo escravista. E é por isso que quando aparece na prova do Enem, a chance de aparecer o escravismo atrelado a esse período é muito forte, porque nós temos aí inúmeros processos acontecendo. Dentro desses processos, existem questões externas e questões internas. Deixa eu só dar um oi aqui para a galera do TikTok que está me vendo. Gente, deixem seu like. Se vocês quiserem ver a apresentação de slide, eu tô no YouTube no Storyzando, tá? Mas fiquem à vontade. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Continuando, no período do Segundo Reinado, a questão externa está muito vinculada à pressão que outros países faziam para o fim do escravismo no Brasil. A maior pressão de todas é a pressão inglesa, e isso não é inédito, não é a partir do Segundo Reinado. Desde a vinda da família real para o Brasil, desde o período joanino, que a Inglaterra fazia pressão para o Brasil abolir a escravidão, terminar com o tráfico negreiro e abolir a escravidão. Essa pressão ela é tão forte que no período da independência, por volta de 1822, se faz um tratado entre a Inglaterra e o Brasil, em que o Brasil prometia a abolição do tráfico negreiro para a Inglaterra dali a alguns anos. E, de fato, o que muita gente não sabe é que a gente teve uma lei de fim do tráfico negreiro antes da lei que a gente conhece, antes da Eusébio de Queiroz, que é em 1831 o fim do tráfico negreiro, a primeira lei, a primeira versão. Só que essa primeira versão do fim do tráfico negreiro, ela vai ficar debaixo dos panos. É uma lei e ela vai ser usada, só que os políticos da época, as autoridades da época faziam vista grossa. Era proibido o tráfico negreiro. Então, assim, no Brasil, a gente ficou alguns bons anos aí com o tráfico negreiro proibido, ao mesmo tempo que a galera fazendo vista grossa. Por que eu falo isso? Acontece e aconteceu de muitas pessoas que foram escravizadas depois de 1831 entrarem na justiça e falarem assim: dentro da lei eu não posso ser escravizada, porque eu fui trazida para cá depois da proibição. E muitos conseguiram alforria. Claro que não era um processo fácil, um processo simples, mas muitos sim vão conseguir alforria graças a isso. Então observe o que eu quero que vocês entendam, que essa pressão para o fim, não só do tráfico, mas o fim da escravidão no Brasil, ela dura praticamente um século. E dura muito tempo e a gente acaba sendo, a gente não é o último literalmente, mas basicamente o último país a abolir a escravidão, o que é uma mancha, uma vergonha gigantesca na nossa história, isso é um fato. Então a gente fica muito tempo aí enrolando, digamos assim, né? Vai acabar, não vai? Vai abolir, não vai? E essa lei de 1831 já vai ser um marco importante e já vai mostrar pra gente o quanto demora, o quanto esse processo é longo e é árduo, tá? Bom, mas aí você me pergunta, mas Tati, a Inglaterra quer acabar a escravidão por uma questão humanitária? Porque eles são legais, são gente boa? Não. Né? Mesmo porque a mesma Inglaterra que cobrava, que pressionava o Brasil a acabar com o processo escravista, é a Inglaterra que era um dos maiores países imperialistas na África. Então, eles estavam com interesse de explorar o continente africano com outros formatos, né? Então, não é uma questão humanitária. Tem vários interesses. Além da exploração do continente africano de outras formas, e aqui no Storyzando a gente tem aula sobre imperialismo na África, aconselho demais a assistir. Além disso, você tem a lógica da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, para quem não sabe, a Inglaterra é
pioneira na Revolução Industrial. Vai ser a primeira aí nesse processo. E não só isso, mas vai ser uma das maiores, porque a gente no século XIX, a gente está no processo da segunda Revolução Industrial. Então, nós já temos aí vários avanços industriais. E ao mesmo tempo que na Europa tem avanços industriais, aqui no Brasil a gente tem um processo de não só agrícola, né, de latifúndios, de monocultura, mas também a gente tem um processo de escravismo. E assim, os produtos ingleses, além de precisar de mão de obra barata e de matéria-prima lá no continente africano, que eles estavam com esse processo imperialista, os produtos ingleses também precisavam de um vasto mercado consumidor. E aí eu te pergunto, tem como ter um vasto mercado consumidor se a base do trabalho daquele país, daquele lugar é escravista? Dificilmente, né? Porque essas pessoas não ganham dinheiro, não ganham salários e não vão poder consumir. Claro que é uma das questões, não é a única, mas sim é relevante para isso. Então, tudo isso tem uma pressão externa muito forte em cima do Brasil para acabar com o escravismo. E não só externa, mas interna também. O que a gente não pode parar de pensar é que se existe escravismo, se existem pessoas sendo escravizadas, existem pessoas resistentes a isso. Desde o dia 1, tá? Não é que simplesmente negros e negras cruzaram os braços e falaram, beleza, vou me submeter a esse processo. Não existe isso. Se a gente fala de escravidão, se a gente fala de escravismo, a gente também fala de resistência. Então, essa resistência, ela sempre existiu, de diversas formas, tá? E elas continuam existindo no século XIX. Então, a lógica dos grupos quilombolas, as fugas, os suicídios, enfim, os processos de violência, tudo tem desde o momento inicial. Mas, no século XIX, cresce bastante os movimentos abolicionistas, né? Então, vários grupos a favor do fim do processo escravista. Tanto negros quanto brancos, tanto escravizados, ex-escravizados e pessoas livres vão se reunir nesses grupos. E aí, nessa reunião de grupos, existem auxílio para fugas, existe pagamento de alforria, existem grupos de advogados, tanto brancos quanto negros, tá? Existem muitas histórias muito interessantes. Se vocês quiserem, um dia eu posso fazer um vídeo aqui no Historizando sobre isso. Mas existem aí advogados e pessoas que entravam na justiça, igual eu falei para vocês sobre a lei do tráfico de 1831, entravam na justiça. Tanto que esses grupos, essas mobilizações eram tão fortes que na época mesmo da abolição, né, que é 1888, muitos lugares já tinham esse processo abolicionista praticamente completo. A região do Amazonas e a região do Ceará, por exemplo, deu fim ao processo escravista antes mesmo da Lei Áurea. E existiam lugares em que os negros e negras, em número, eram mais livres do que escravizados. Então, esses grupos fizeram, sim, muita diferença. Já caiu isso também na prova do Enem, tá? Já caiu uma questão falando assim, olha, a Lei Áurea em si, ela é um processo muito mais político que na prática, porque na prática muita gente já era livre, mas que a política era muito importante para justamente ter essas garantias, ok? Falando em leis, a gente vai observar as leis abolicionistas. Deixa eu ver os comentários de vocês. Boa noite, não consigo acompanhar muito ao vivo, mas sempre assisto gravado. Alex, muito obrigada. Obrigada, Gabriel, também. A Lei Feijó, isso mesmo, se eu não me engano é esse nome mesmo. Dom Pedro não aboliu conjuntamente com a independência porque prejudicaria a elite, que é quem mandava no cenário. Arley, tipo assim, essa pressão maior da abolição, de não ter abolição, com certeza vem da elite escravista, né? Que dependia desse trabalho escravizado e gastava grana com esse trabalho, né? Aqui somente para te agradecer. Graças a você consegui passar na USP, na Unifesp no ano passado.
Stephanie, que notícia incrível! Que notícia incrível nessa quinta-feira. Muito obrigada pelo seu comentário. Eu fico muito feliz. Eu te desejo muitas felicidades nesse novo caminho, nessa nova etapa da sua vida. E não abandone Storyzando. Continue aparecendo por aqui, que a sua presença com certeza é ilustre. Eu fico muito feliz. E assim, não é graças a mim, é graças a você, ao seu trabalho, ao seu querer. E aí tem uma pitadinha de Storyzando no seu caminho. Eu fico até emocionada, mas eu fico feliz demais de saber disso. Obrigada mesmo. Gente, se eu consigo realizar se eu consigo um comentário desse do Storyzando assim, já é o suficiente, sabe? Para todo esse esforço que eu tenho. Então, Stephanie, muito obrigada por seu comentário, muito obrigada pelo seu carinho e felicidades nessa nova etapa que você merece, né? Você conquistou o que você queria, você merece isso. Um beijo. Mas vamos falar de lei abolicionista antes que eu comece a chorar que eu sou uma manteiga derretida? Vamos lá, gente. Bom, como eu disse, foi um processo muito longo, muito árduo de fim do escravismo no Brasil, né? Tanto que existiu até uma lei que colocaram ali debaixo dos panos, que essa é a lei para inglês ver, inclusive, tá? Muita gente fala que coloca tudo no mesmo pacote, mas a lei para inglês ver foi a de 1831, foi a de proibição do tráfico, que não proibiu coisa nenhuma, tá bom? Porque era uma lei que estava em contrato, digamos assim, entende? Mas vamos lá. Primeira lei que começa de fato a funcionar é Eusébio de Queiroz, de 1850. E aí sim tem o fim do tráfico negreiro, de vez. Acabou, já era. Lembrando que o tráfico negreiro é trazer as pessoas da África para cá, do continente africano para cá. Não quer dizer que foi o fim do escravismo, tá? Em 1871, tem a lei do ventre livre, que muita gente também, né, acha que não faz sentido nenhum, eu também acho. Porque assim, o neném nasce livre. Beleza, o neném nasceu livre. Mas você não consegue colocar um recém-nascido para viver e se virar no mundo, né? Então, muitas das vezes, essa pessoa que nasceu livre continua atrelada ao senhor, né? Da região ali, ao senhor que era da mãe, né? Digamos assim. Mas é importante lembrar que ele nascido livre na Constituição é diferente, tá? Porque existe diferença entre livre e liberto. O livre é cidadão, o liberto não. E isso pode sim fazer diferença na vida futura dessa pessoa, tá bom? Mas naquele momento é meio que assim, né? Sem sentido nenhum. Em 1885, tem a lei do sexagenário, que é mais de 60 anos. E aí, gente, é o seguinte, a expectativa de vida naquela época, nem as pessoas livres, os grandes latifundiários, as pessoas ricas, nem elas chegavam a viver 60 anos. Poderiam até viver 60 ou mais, mas é uma expectativa de vida muito alta, né? Muito alta. Para essa época, para o século XIX. Imagina para uma pessoa que foi escravizada a vida inteira. Então, dificilmente essa pessoa estaria viva, né? Tipo assim, sem contar que tinham vários problemas. Primeiro, muitas delas não tinham registro de nascimento. Se não tem registro de nascimento, não sabe quantos anos tem exatamente. Pode ter uma noção, mas não sabe exatamente quantos anos tem, principalmente para se comprovar em lei. E não só isso, mas também muitas das vezes, isso era melhor para o senhor do que para o escravizado. Porque o senhor, querendo ou não, né? Ele tinha uma... Assim, gente, é claro, de uma forma bem... Enfim, não sei nem como falar. Mas assim, ele tinha uma certa obrigação de manter aquela pessoa viva, né? Entre aspas, muito entre aspas aí, mas porque é uma posse, é uma compra, quer que a pessoa manter a pessoa trabalhando para ela, então tinha que manter viva, né? Querendo ou não. Só que a pessoa, quando ela vai envelhecendo, ainda mais no regime de trabalho que ela tinha, ela não vai conseguindo fazer tanta coisa assim mais, né? Então, muitas das vezes o senhor, muito entre aspas, tá, gente? Por favor, se livrava disso, entende? Então não é uma lei muito... Enfim, é uma lei tensa também, por esses vários motivos. E, finalmente, você tem a Lei Áurea, em 1888,
com o processo do fim da escravidão. Só que assim, gente, a Lei Áurea, ela precisa ser muito discutida, muito mesmo, e eu vejo isso muito em prova, que eu fico muito feliz, tá? Dessas discussões, elas são muito pertinentes. Primeiro que assim, não existiu nenhuma indenização. E naquela época, a maior discussão não era nem indenização para os negros e negras, não, tá? A maior discussão era indenização para os senhores, para os donos de escravizados, o que é um absurdo, né? Explorar a vida de uma pessoa esse tempo todo e ainda por cima querer uma indenização. Mas tudo bem, naquele momento, naquele período, era dessa forma que eles enxergavam. Não só isso, mas nessa discussão também envolve o fato de que esses negros e negras não tiveram nenhum espaço na sociedade. E quando eu falo nenhum espaço, a gente vai falar da lei de terras também, né? Quando a gente falar dos imigrantes. Em 1850, no mesmo ano que você tem o fim do tráfico negreiro, você tem uma lei que é a lei de terras, que a aula passada a gente conversou sobre isso, até a gente leu a lei de terras aqui, que proibia as terras de serem passadas, de serem, enfim, doadas. As terras tinham que ser compradas. E aí eu te pergunto, uma pessoa que foi escravizada a vida inteira consegue comprar um pedaço de terra? Não. Então essas pessoas, elas vão ser excluídas, já eram excluídas, né? Mas vão ser excluídas e alijadas de todo o processo desde o dia 1, ok? E elas não vão ter essas oportunidades. Então, é óbvio que o racismo que existe até hoje no Brasil é sim um reflexo de tudo isso, né? Em nenhum momento o Estado, naquele momento e até hoje, se preocupa com isso. Hoje a gente tem algumas iniciativas e tudo, mas elas são muito pequenas perto de todo esse histórico. Então, é uma discussão extremamente relevante que a gente precisa colocar, né? Não só isso, mas também não colocar a Princesa Isabel num pedestal, beleza? Gente, ela tava lá e assinou. Foi isso. Tem novela, tem filme falando que ela lutou, que ela isso, que ela aquilo. Não tem nada disso, tá? Ela tava lá e assinou. Podia ser o pai dela tava viajando, beleza? Então toma cuidado com isso e de colocar nas costas dela. Não tô falando, mas ela é mulher. Não tô falando nada disso. Mas é muito importante a gente entender de onde vem esse processo de abolição, né? A gente vai colocar a Princesa Isabel como a pessoa, a heroína. Não, não é isso, né? E na história não tem isso, ok? Então é preciso todas essas discussões que já apareceram em provas também.